Decreto número 84.444 de 30 de janeiro de 1980. Regulamenta a Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, regula o seu funcionamento e dá outras providências. Os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, criados pela Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978, constituem, em seu conjunto, uma autarquia federal, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Trabalho. A autarquia referida no artigo anterior tem por objetivo orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de nutricionista, definida na Lei nº 5.276, de 24 de abril de 1967. O Conselho Federal, com sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional, é o órgão superior que supervisiona os conselhos regionais. O mandato dos membros do Conselho Federal é de 3 anos, permitida apenas uma reeleição. O Conselho Federal será constituído de 9 membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos por um colégio eleitoral constituído de um representante de cada conselho regional, por este eleito em reunião especialmente convocada. Compete ao Conselho Federal eleger, dentre seus membros, o seu presidente, o vice-presidente, o secretário e o tesoureiro. Supervisionar a fiscalização do exercício profissional de nutricionista. Organizar e instalar os conselhos regionais, fixando-lhes a respectiva jurisdição, que poderá abranger mais de um estado ou território, tendo em vista o número de profissionais nutricionistas existentes. Orientar e inspecionar os conselhos regionais, examinando-lhes as prestações de contas. Promover intervenção em conselho regional, quando necessária ao restabelecimento da normalidade administrativa e financeira ou à garantia da efetividade do princípio da hierarquia institucional. Elaborar seu próprio regimento e submetê-lo à aprovação do Ministro do Trabalho. Examinar os regimentos dos conselhos regionais, bem como as posteriores alterações, modificando o que se fizer necessário para assegurar a unidade de orientação e a uniformidade de ação, submetendo-os à aprovação do Ministro do Trabalho. Conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e prestar-lhes assistência técnica permanente. Apreciar e julgar recursos de penalidades impostas e de outras decisões proferidas pelos conselhos regionais. Fixar valores das anuidades, taxas e emolumentos e multas devidos pelos profissionais e empresas aos conselhos regionais a que estejam jurisdicionados, na forma estabelecida neste regulamento. Aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem como operações referentes a mutações patrimoniais. Dispor sobre o Código de Ética Profissional. Estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom nome dos que a exercem. Instituir o modelo da carteira de identidade profissional e do cartão de identificação. Autorizar o presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis. Emitir parecer conclusivo sobre prestações de contas a que estiver obrigado. Publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais ou balanços, a execução orçamentária e o relatório de suas atividades. Colaborar com os poderes públicos, como órgão de assessoramento, prestando-lhes as informações solicitadas. Cumprir e fazer cumprir as determinações decorrentes da supervisão ministerial. Promover simpósios, conferências e outras formas que visem ao aprimoramento cultural e profissional dos nutricionistas. Exercer a função normativa e baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto neste regulamento, maiormente quanto à fiscalização do exercício profissional, adotando as providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais. O Conselho Federal reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, e extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação pelo presidente ou de maioria de seus membros.
Enquanto não houver suficiente suporte financeiro, as reuniões ordinárias a que se refere o caput deste artigo poderão ser realizadas bimestralmente. O Conselho Federal deliberará com maioria absoluta de seus membros, exceto quando se tratar de assuntos a que se referem os incisos 5º, 6º, 10 e 15 do artigo 6º, que dependerão de 2/3 de seus membros. Constitui renda do Conselho Federal. 20% do montante arrecadado como anuidades, taxas, emolumentos e multas, em cada Conselho Regional. Legados, doações e subvenções. Rendas patrimoniais. A renda do Conselho Federal será aplicada exclusivamente na organização e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional de nutricionistas ou em atividades culturais destinadas a aprimorar a capacidade técnico-profissional do nutricionista, bem como em serviços de caráter assistencial, quando solicitados por entidades sindicais. Os conselhos regionais terão sede na capital do Estado, Distrito Federal ou território de sua jurisdição. O Conselho Federal, atendendo às peculiaridades locais e ao número de nutricionistas, poderá criar conselho regional com jurisdição em mais de um estado ou território. Os conselhos regionais serão constituídos de 9 membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pelo sistema de eleição direta, por intermédio de voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais inscritos. O mandato dos membros dos conselhos regionais é de 3 anos, permitida apenas uma reeleição consecutiva. Compete aos conselhos regionais eleger, dentre seus membros, o respectivo presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Expedir carteira de identidade profissional e cartão de identificação aos profissionais registrados, de acordo com o modelo instituído pelo Conselho Federal. Fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição, tomando as providências cabíveis, e representando a autoridade competente sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão escape à sua alçada. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares em vigor, o regimento e o Código de Ética Profissional, bem como as resoluções e demais atos baixados pelo Conselho Federal. Funcionar como Tribunal de Ética Profissional nos casos em que se fizer necessário. Elaborar o projeto de seu regimento e suas alterações, submetendo-os ao exame do Conselho Federal, para aprovação do Ministro do Trabalho. Propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício profissional. Aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operações referentes a mutações patrimoniais. Autorizar o presidente a onerar ou alienar bens imóveis de propriedade do Conselho. Arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita, destacando e repassando ao Conselho Federal as importâncias correspondentes à sua participação. Promover, perante o juízo competente, a cobrança de importâncias relativas a anuidades, taxas, emolumentos e multas, após esgotados os meios de cobrança amigável. Estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem. Julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas neste regulamento, na lei, no Código de Ética e em normas complementares baixadas pelo Conselho Federal. Emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado. Publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária, o relatório de suas atividades e a relação dos profissionais registrados. Cumprir e fazer cumprir as determinações decorrentes da supervisão ministerial. Promover, em âmbito regional, simpósios, conferências e outras formas que visem ao aprimoramento cultural e profissional dos nutricionistas. Instruir processos relativos a recursos interpostos de suas decisões, encaminhando-os ao Conselho Federal, para julgamento. Baixar os atos necessários ao bom desenvolvimento de suas atividades e programas.
Eleger, dentre seus membros, o respectivo representante para a composição do colégio eleitoral a que se refere o artigo 5º. Decidir sobre pedidos de inscrição de pessoas físicas e jurídicas inscritas. Organizar e manter o registro profissional de pessoas físicas e jurídicas inscritas. Constitui renda dos conselhos regionais. 80% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas. Legados, doações e subvenções. Rendas patrimoniais. Conselho Regional reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, e extraordinariamente, sempre que for necessário, mediante convocação do presidente, da maioria de seus membros ou de 2/3 de seus associados. Na ocorrência das duas últimas hipóteses previstas neste artigo, o presidente ficará obrigado a promover a convocação, no prazo máximo de 5 dias, contado da data em que receber o requerimento. A renda do Conselho Regional somente poderá ser aplicada na organização e no funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional, bem como em simpósios, conferências e atividades que visem ao aprimoramento cultural e profissional dos nutricionistas e em serviços de caráter assistencial, quando solicitados por entidades sindicais. O exercício da profissão de nutricionista só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas da respectiva jurisdição. Ao profissional registrado no Conselho Regional de Nutricionistas serão fornecidos a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação. As empresas cujas finalidades estejam ligadas à nutrição e alimentação ficam obrigadas à inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas em que tenham suas respectivas sedes. Consideram-se empresas com finalidades voltadas à nutrição e alimentação. As que fabricam alimentos destinados ao consumo humano. As que exploram serviços de alimentação em órgãos públicos ou privados. Estabelecimentos hospitalares que mantenham serviços de nutrição e dietética. Escritórios de informações de nutrição e dietética ao consumidor. Consultorias de planejamento de serviços de alimentação. Outras que venham a ser incluídas por ato do Ministro de Trabalho. Na administração pública direta ou indireta e nas empresas privadas, a carteira de identidade profissional de nutricionista será exigida como condição essencial para o exercício de cargo, função ou emprego, de chefia ou direção, assessoramento, coordenação, planejamento e organização de serviços e programas de nutrição e alimentação. A inscrição em concurso público para seleção de nutricionista dependerá de prévia apresentação da carteira de identidade profissional ou de certidão do Conselho Regional de que o profissional está no livre exercício de seus direitos. Obrigado e até breve.